Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia do 7º ano do Ensino Fundamental. Nessa aula nós vamos abordar os biomas do território brasileiros, que são a Amazônia, Mata dos Cocais, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, os manguezais, os pampas e a Mata das Araucárias. Primeiramente, vamos saber o que é bioma, o que é domínio e ecossistemas. Bioma, domínio e ecossistemas são termos ligados e utilizados ao mesmo tempo nas áreas de biologia, geografia e ecologia. Mas isso não significa que sejam palavras referentes a um mesmo conceito, ou seja, o conceito de biologia, de ecologia e geografia não vão ser o mesmo conceito, mas todos são agregados aí quando se pretende dividir um território de acordo com suas paisagens naturais. Bioma ele é um grande conjunto de ecossistemas interligados. Ecossistema, por sua vez, é um sistema ecológico onde existe vidas e interação entre os seres vivos em um determinado espaço, podendo também variar de tamanho, desde uma poça d'água até uma floresta. O primeiro bioma que nós vamos abordar é o bioma amazônico, ou seja, a floresta amazônica. É o mais rico, é o maior bioma do Brasil e ele ocupa aí quase a metade do nosso território. E também abrangendo aí 9 unidades de federação. As unidades de federação significam os estados que compõem aí a Amazônia. Com sol praticamente o ano todo, umidade e chuvas abundantes. A grande floresta concentra a maior diversidade biológica do planeta e é sem dúvida o nosso maior tesouro, porque ali se concentra a água doce, maior volume de água doce, que abastece aí todo o planeta. Na sua imensidão verde estão também abrigados mais de 2.500 espécies vegetais e quase 3.000 espécies aí animais. Então é o bioma mais rico, mais precioso para nós. O segundo bioma é o Cerrado. Ele constitui, na verdade, a floresta savana mais rica do planeta, assim como a Amazônia. A diversidade de vidas aqui no Cerrado, dependentes do Cerrado, é gigantesca. São mais de 11.000 espécies vegetais e uma fauna estimada em aproximadamente 2.500 espécies dentre os recursos naturais, ou seja, também os recursos naturais que propõe aí o Cerrado. E são verdadeiros símbolos nacionais, como o ipê amarelo, que é essa árvore aqui que vocês estão vendo, o ipê amarelo, e o lobo-guará, que eu não coloquei uma foto aqui, acabei esquecendo de colocar a foto do lobo-guará. O clima no Cerrado é tropical, com estações bem definidas, pode registrar temperaturas extremas, chegando a aproximadamente a 40 graus nas épocas mais quentes, e podendo também atingir até 0 graus durante o inverno. Em boa parte do ano, o clima é seco, expõe a região a incêndios naturais. Ou seja, por ser uma região que recebe bastante calor, bastante sol, ela fica aí à mercê dos raios do sol, que acaba provocando incêndios naturais. O próprio sol, a temperatura muito alta, acaba aí esses incêndios acontecendo naturalmente. Mas também existem os incêndios proposital no Cerrado, que são aquelas pessoas que colocam fogo para ter aí uma área de pastagem, uma área de vegetação, de plantações, da agricultura. Então tem sofrido também a ação humana aí o nosso Cerrado. Aqui o colapso das espécies no Cerrado, porque o Cerrado ele foi comprometido, o Cerrado ele tem sido modificado pela ação humana, desmatamento, a abertura de estrada no meio do Cerrado. Então essas espécies de animais, elas precisam atravessar de um lado para o outro. Pode ser que de um lado tenha água, do outro lado tenha a vegetação que ela precise, então ela tem que transitar de um lado para o outro do Cerrado. Então ela acaba aí morrendo, invadindo cidades, sendo mortos, sendo caçados também.
Então, as espécies no cerrado está em colapso, ou seja, até pelas queimadas também acaba morrendo muitos animais. Aqui eu coloquei uma foto de uma ema com seus filhotes atravessando de um lado do cerrado para o outro. Aqui nós temos uma área de plantação de milho. Nós temos um tamanduá-bandeira. E nós temos aqui também um desmatamento feito aí pela ação humana. Então, nosso cerrado também ele está bastante comprometido devido às ações humanas que têm ocorrido ali no cerrado. Agora nós vamos falar da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é o bioma mais que sofreu transformações em relação à sua situação original. Apenas 29% da Mata Atlântica são originais, se estendendo pelas regiões sudeste e sul do Brasil. O bioma ele era caracterizado pelas imensas florestas formadas por árvores de médio e grande portes, que abrigam mais de 2.000 espécies de animais, como os tamanduá-bandeira, que eu mostrei lá atrás, onde estão na plantação de milho. E também como os tamanduá-bandeira e o micro-leão dourado. E o clima na Mata Atlântica, ele é úmido. Por que a Mata Atlântica sofreu tantas alterações? Devido aí às atividades econômicas. Então, ela houve a necessidade de desmatar para se dar lugar a áreas urbanas. Ou seja, onde se concentrava mais atividades econômicas, a tendência era a população ir para mais perto daquelas regiões onde tem as atividades econômicas. Então, ali se desmatava. Então, nós tínhamos 500 quilômetros quadrados de Mata Atlântica e hoje nós temos apenas 29% dessa Mata Atlântica. Então, o culpado desse desmatamento é as atividades econômicas que se concentraram nas regiões e houve a necessidade do desmatamento para abrigar ali a população em volta das atividades econômicas. Não que as atividades econômicas não sejam importantes, são importantes, mas a Mata Atlântica ela sofreu essas alterações devido à concentração dessas atividades econômicas. O outro bioma que eu quero estar falando é a Caatinga, o clima tropical semiárido com pouquíssimas chuvas, constitui um sistema único em todo o planeta. Quando eu falo sistema único é porque a Caatinga ela nunca sofreu alterações humanas, né? Porque a área ela é muito seca, então ela não foi mexida para nada, ou seja, não tem condições de produzir nessa área. Mas a Caatinga também é super importante também esse bioma. Então, a desértica paisagem do solo endurecido, pode ter um solo endurecido e baixa fertilidade, ou seja, ela não tem ali fertilidade para poder produzir. Expõe a vegetação singular como vários tipos de cactos, arbustos e famosos mandacarus. Então, essa região da Caatinga é onde você localiza muitos cactos e o mandacaru, que também é um tipo de cactos. Por que ele sobrevive nessas regiões? Porque o cacto ele armazena água dentro dele e nas estações mais secas eles conseguem sobreviver com o armazenamento da água que existe ali dentro deles. Então é uma das vegetações que consegue sobreviver mais na região da Caatinga. Também existe a fauna, né? Mesmo com pouca presença de áreas verdes e rios, é bastante rica também, registrando algo em torno de 1.200 espécies, incluindo animais típicos da região aí agreste, como roedores, como as preás, e répteis, como os tatus. Então, nós temos aí também uma diversidade de animais que compõem essa região da Caatinga, que consegue aí sobreviver a essa região. O outro bioma é o Pantanal. O Pantanal é o menos extenso dos biomas brasileiros e o maior planície de inundação do mundo. Quando eu falo em menos extenso é porque ele é pequeno mesmo, o Pantanal. E ele também vive sempre alagado. Por quê? Por ele ser uma planície, uma área plana, é uma área rebaixada e ela não tem como escoar essa água. Então, quando chove, a água se concentra ali nessa região do Pantanal e não consegue se escoar para lugar nenhum. Então, por isso ela é uma planície aí de inundação, a maior planície de inundação do mundo,
que recebe todas as águas da chuva e consegue concentrar essas águas ali. Então, vários fatores dificultam aí o escoamento dessas águas, o que leva à situação das áreas constantemente submersas, ao lado de outras que ficam cheias aí durante a parte do ano. Essa realidade ambiental acaba dando origem a um modo de vida muito singular por parte dos seres humanos que aprenderam a viver ali, dando origem à riqueza da chamada cultura pantaneira. Ou seja, em volta dessa região, existem pessoas que sobrevivem ali e já acostumou a viver aí nessa região do Pantanal. E a combinação das altas temperaturas com a umidade a maior parte do ano, tem como resultado a imensa riqueza e diversidade da fauna que existe aí no Pantanal, da fauna e da flora, ou seja, os animais e as plantas, as vegetações. Já foram catalogadas em torno de 1.500 espécies vegetais que existem nessa área, enquanto a estimativa de animais que vivem no Pantanal chega a mais de 1.000 espécies que vivem aí na redondeza do Pantanal. E algumas emblemáticas, como o macaco prego e o jacaré do Pantanal, que também vive nessa área aí do Pantanal. O outro bioma é o Pampa. O Pampa também é uma imensa planície, ou seja, área plana. Como na foto que vocês viram, ela não é montanhas, não é planaltos, ela é planície, ela é uma área totalmente plana. E ela é forrada de vegetação pastoril. O que é vegetação pastoril? Capins, né, gramas. Então, a vegetação dessa área do Pampas, ela não cresce muito, ela fica sempre assim, uma vegetação rasteira, onde os animais encontram aí pastagem. Então, os seus agricultores levam os seus animais para poder pastar nessa área do Pampas. Assim se pode definir, né, o último dos biomas brasileiros a ser reconhecido como tal. Então, ele foi reconhecido em 2004 como um bioma brasileiro, abrangendo 63% do território do estado do Rio Grande do Sul. O Pampa apresenta um clima subtropical, com muitas chuvas e estações bem definidas. É o único bioma relacionado aí a fenômenos naturais próprios das regiões polares do planeta, com suas baixas temperaturas e a ocorrência das geadas até neve, ou seja, uma região, né, a região do sul é a região mais fria, onde você encontra aí a região com neves. Entre a vegetação rasteira, predomina a sua principal característica, estima-se a ocorrência de aproximadamente 3.000 espécies vegetais, enquanto calcula-se algo em torno de 600 espécies de animais tenha nos campos gaúchos como habitat, ou seja, existem 600 espécies de animais que vivem aí no Pampas. O outro bioma é a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais representa um dos ecossistemas brasileiros, situado no nordeste do país, meio norte do Brasil, entre os biomas da Amazônia, e a oeste, a Caatinga, e leste ao Cerrado ao sul. Ou seja, a Mata dos Cocais, ela é considerada uma mata de transição e está localizada entre a floresta úmida da Amazônia e o clima semiárido do sertão, Caatinga. Assim, o clima dessa região varia de acordo com o local, sendo equatorial úmido ao oeste e semiárido ao leste, com temperatura média e anual de aproximadamente 26 graus, marcando em sua maioria por inverno seco e verão chuvoso. Ou seja, a Mata dos Cocais, ela é uma mata de transição, por quê? Porque ela ali abriga também outras florestas junto dela, porque ela faz aí, ou seja, ela pega um pouco da Mata Atlântica, um pouco da Caatinga, então ela é uma mata de transição. Por ter essa mistura de florestas, da Amazônia, da Caatinga, ou seja, aí um pouquinho do Cerrado, ela se torna ser uma mata de transição. Por isso ela é uma mata de transição, porque ela abriga árvores, ou seja, vegetação de outro bioma. Então ela é considerada uma mata de transição. E a região, a Mata dos Cocais também, ela tem atividades econômicas, porque ali se extrai o babaçu, o óleo de coco. Então
ela se tornou uma área econômica, ou seja, extrações de vários elementos ali que se extrai da Mata dos Cocais para ser aí comercializado. Então ela virou ali uma atividade econômica na Mata dos Cocais. Então ela recebe esse nome, uma vez que a região está repleta de pinheiro do Pará, ou seja, araucárias. Ela predomina ali também na Mata dos Cocais as araucárias. A Mata das Araucárias apresenta de forma bem definida as diferentes estações do ano, ou seja, os invernos são frios e verões quentes. A localização abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Condições climáticas: apresenta temperaturas baixas no inverno. O índice pluviométrico é de 1.400 milímetros anuais. O que é índice pluviométrico? São as águas das chuvas. Então ela recebe ali das águas das chuvas em torno de 1.400 milímetros aí no ano. A flora é a própria araucária, que pode atingir aí 25 metros de altura. Também pode ser encontrada samambaias e plantas epífitas, ou seja, essas plantas podemos dizer que são as orquídeas. E a fauna existe de mamíferos, aves, répteis e insetos, ou seja, existe vários tipos a fauna existe vários tipos de animais. O próximo bioma é o manguezais. Os manguezais são biomas litorâneos, que você pode aí considerar como vegetação litorânea, com vegetação arbustiva que se desenvolve em um solo lodoso e salgado. Para o meio ambiente, esse é um importante ecossistema, pois ele evita o assoramento das praias, funcionando como uma barreira. Então, quando a maré sobe muito, para ela não atingir as praias ou atingir as casas, então essa vegetação litorânea ela recebe essa água do mar. Quando a maré está muito alta, ela acaba transbordando. E ela vai transbordar para essa área aí dos manguezais. Então essa área, quando a maré está cheia, ela acaba alagando essa área aí pelas marés altas do mar. E nessa área também, junto com a maré, vem os caranguejos, né? E eles ficam nessa área. Por ser uma área muito úmida, porque ela recebe água constantemente dos rios também, não só da maré do mar, aí tem um encontro dos rios e dos mares. Então essa água, ela acaba se concentrando ali, tanto água salgada como água doce, nessa área dos manguezais. E ali, junto com a maré, eles trazem também morisco, caranguejo. É uma área onde as pessoas podem encontrar os caranguejos, muitos caranguejos nessa área dos manguezais. Quando ela seca, ela vira uma lama pastosa e ela fica ali sempre úmida. Então ela nunca fica seca, é sempre úmida, a terra está sempre molhada. E debaixo da terra vive ali os moluscos, os caranguejos, que essa água do mar traz e que eles não conseguem voltar novamente aí para o mar. Então essa área, ela é um assoreamento das praias, aí funcionando como uma barreira, ou seja, para não ser inundada as praias ou as casas, tá? Então é um bioma importante também. Bom, terminou aqui nessa aula os ecossistemas e os biomas. E eu vou propor na sala para vocês uma atividade que é esse mapa. Vocês vão localizar para mim, aqui é o mapa dos biomas, vocês vão pintar esse mapa. Aqui tem uma numeração indicando qual é o bioma. Por exemplo, o número 1 é a floresta amazônica. Você tem aqui, tudo de floresta amazônica, ó, até aqui. Então você vai pintar de uma cor, identificando o bioma amazônico. O 2 é a Mata dos Cocais, vocês vão pintar de outra cor, a Mata dos Cocais, e pintar o quadradinho também. A cor que você pintar a Amazônia, você pinta o seu quadradinho. Na Mata dos Cocais, a cor que você pintar a Mata dos Cocais, você vai pintar o seu quadradinho também. O terceiro é a Caatinga. Aqui está localizada a Caatinga, vocês vão pintar de outra cor e pintar o quadradinho da Caatinga da cor que vocês pintaram o mapa. O quarto é o Cerrado. Vocês têm Cerrado aqui. Tem aqui também na Amazônia, deve separar com um traço aqui, ó, para não pintar o Cerrado da cor da Amazônia. Vocês vão passar um tracinho com lápis aqui e pintar a cor que vocês vão utilizar no Cerrado.
Então, você tem cerrado aqui, um pedacinho do cerrado aqui na Amazônia, ó, um só não, dois, ó, tem outro aqui. Então, vocês vão pintar onde estão localizados esses cerrados, tomando cuidado para não ultrapassar o outro cerrado. Na vegetação, aqui na Mata Atlântica, vocês têm um pedacinho de Mata Atlântica aqui, outro pedacinho de Mata Atlântica aqui, e ela sobe e continua aqui, ó, vem aqui e depois ela vem aqui, ó. E aqui por fora, vocês vão ter o quê? A vegetação litorânea, que é os manguezais que eu mostrei para vocês. Então, vocês vão pintar eles de outra cor. E vão identificar. Essa será a atividade que será proposta na sala, que vocês devem realizar dos biomas brasileiros. Até mais e até a próxima aula, pessoal.